Oi, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão ouvindo. Hoje teremos mais um episódio da minha fanfic de Tensei Chitara Slime. Espero que estejam gostando. E sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Continuando de onde paramos. Após formar um grupo para a viagem, nós partimos para a cidade de Dwarvagon. Ao nascer do sol, o grupo era formado por mim, Rigur, 2 goblins, além de Gobita, que disse já ter ido para Dwarvagon, por isso teve o papel de guia. A viagem foi bem tranquila, não havendo nenhuma ameaça que pude detectar. Os lobos gigantes, que agora evoluíram para os lobos da tempestade, que estão muito velozes, tão rápidos como o vento, olha só que irônia, mas ainda tinha algumas coisas que me incomodavam, como o fato do Ranga não demonstrar se importar com eu ter matado seu pai e líder. Então nós fazermos nossa primeira parada, em um rio. Eu aproveitei isso e perguntei, Ranga, pode parecer repetitivo e tal, mas você realmente não se importa de eu ter matado seu pai? Ranga fica em silêncio e depois fala, não é como se eu me esquecesse, mas o Senhor nos poupou da morte, nos respeitou e ainda nos deu nomes. Eu não tenho nada a questionar sobre o mestre. Nós, os lobos da tempestade, seremos eternamente gratos ao Senhor, disse agradecido. Então eu aceno e faço carinho cabeça e fala, compreendo, não vou questionar sua lealdade, pode descansar. Ele então assente e se deita. Então eu me aproximo dos goblins, que estavam perto de uma fogueira, e falo, Rigur, posso ter uma palavrinha com você? Ele assente e me segue onde eu falo. O Rigurd me disse que seu irmão recebeu um nome. Quem deu a ele esse nome? Pelo que eu sei, um demônio chamado Gelmud, que estava de passagem e que decidiu nomeá-lo e disse que ele tinha grande potencial, explicou o Rigur. Gelmud é. O que você sabe sobre ele? Gelmud é um oficial no exército do Senhor dos Demônios. Entendo. Então um Lorde Demônio passou por aqui. Isso é problemático. Tomara que não precise me encontrar com ele. Bom, pelo menos por agora. Então no outro dia partimos e então eu pergunto, como é a cidade de Dwarvagon, Gobita? Perguntei curioso. Ah, bom, cidade Dwarvagon, com o nome oficial de Cidade Armada de Dwarvagon, é uma bela cidade construída sob um sistema natural de cavernas, onde não só os anões vivem, mas outras raças como elfos e humanos. Mas, pode haver um problema para o senhor. Mas que tipo de problema? Perguntei. É que devido a um dragão ter atacado a cidade há muitos anos atrás, Dwarvagon tem um certo preconceito contra eles, e como você é um, então... Eu entendi, pode ficar tranquilo, Gobita, tudo dará certo. Tem mais alguma informação? Sim, o rei, Gazel do Argo, que é conhecido como Rei dos Heróis, é muito admirado pelo povo, e também, como ela é uma cidade neutra de livre comércio, não haverá problemas para monstros que querem negociar ou visitar a cidade, já que o rei não permite brigas, terminou animado. Eu aceno e falo, obrigado, Gobita, foi muito útil. Rigur então fala, Dwarvagon também é conhecida por seu poderio militar, composto por um exército de anões, que não foi derrotado há mais de 1000 anos. Falou com entusiasmo. Realmente, é um lugar bem impressionante. Acho que seria bom ter boas relações com eles, ou quem sabe até uma aliança. Uma pena que quando eu cheguei nos portões uns caras ficaram mexendo comigo, falou Gobita triste. Ao ouvir isso eu coloco minha mão no ombro dele e eu falo confiante. Não se preocupe, se alguém mexer com você, eu lhe darei uma lição, deixando ele mais tranquilo. Narrador. Os goblins disseram que demora cerca de 2 meses para chegar no reino dos anões a pé, porém com a ajuda da matilha de Ranga, demorou cerca de 3 dias para chegarmos, mesmo passando pela montanha Kanaat. Então ao longe, vemos uma montanha, com um enorme portão de ferro e eu falo, aquela é a entrada. Gobita assente e eu falo, nação armada de Dwarvagon, lá vamos nós. Então eu e o Gobita nos separamos dos demais, pois seria mais fácil entrar desse jeito. Na entrada da nação armada do Dwarvagon. Nós estávamos em uma grande fila, aguardando para a entrada. Eu penso, a fila é tão longa, devem ter um sistema de verificação muito bom, pelo menos melhor do que o do YouTube kkkk. Então 2 homens aparecem e falam, ora, parece que temos monstros fracos aqui, já que não entraram, podemos matá-los aqui, certo? Falou apontando uma faca para nós, me fazendo dar um suspiro e pensar,
Mas que saco, figurante só serve pra atrapalhar mesmo. E então eu falo, só ignore eles, Gobita. Grande sábio, deseja usar a habilidade escudo protetor no indivíduo Gobita? Eu fico com uma dúvida e falo, ué. Desde quando eu tenho essa habilidade? Resposta. Usando de referência às habilidades manipulação de ossos, reação total e a manipulação de magia, foi criado essa habilidade. Entendi, mas não será necessário. Então, vendo que estavam sendo ignorados, um dos homens fala, ei, seus monstros fracotes, parem de nos ignorar. Ei, já que tem um dragão juvenil falante, poderíamos fazer fortuna. Sim, você está certo. Confirmou o mesmo. Eu então me viro sério e falo, eu sou bem paciente com idiotas como vocês, então darei as chances de saírem ilesos. Os dois homens ficam irritados e eles falam, seu fracote maldito, vou te destruir. Ei, vocês, venham também. Então mais 3 pessoas chegam, e todos usam suas habilidades para me atacar. Ponto de vista de Zangar de Tempest. Nossa, eles se mexem muito devagar. Bem, posso usar isso para testar minhas habilidades. Então eu crio uma barreira que protege as outras pessoas da fila. E quando o ataque chega próximo o suficiente, eu falo, reação total. Assim, com a minha cauda eu rebato todos os ataques com triplo de poder, fazendo eles serem acertados em cheio e caírem derrotados, enquanto eu falo enquanto desfazia a barreira. Isso foi ridículo de fácil. Grande sábio. Aprendido as habilidades. Corte lacerador, golpe de corte pesado, bola de fogo. Resultado do combate. Todos os inimigos derrotados, sem efeitos colaterais em outros indivíduos. Então os guardas anões se aproximavam e falam, mas o que foi que aconteceu? Falou olhando o grupo desmaiado e com alguns traços de queimaduras e cortes. Ele então olha para mim e fala, foi você que fez isso? Eu aceno em concordância e falo, eles queriam atacar eu e meu subordinado, então eu só refleti o ataque deles. Falei calmamente, o guarda coça a cabeça e fala, não é como se eu não acreditasse em você, mas poderia me acompanhar para me dar mais detalhes. Eu aceno, e junto de Gobita, eles nos fizeram um interrogatório, e então após receber outros relatos ele fala, bem, o que você disse está correto, e as outras testemunhas comprovam sua história, foi provável que eles viram vocês como alvo fácil e tentaram atacar, falou dando um suspiro. Vocês estão livres para... Ele é interrompido pois um homem fala, capitão, é uma emergência. O que é? Tem um armossauro na mina. E a frota de extermínio? Estão na rota, mas Garm e seus irmãos foram fundo na mina atrás de magipedras e acabaram muito feridos. E temos poções de cura? Infelizmente, não, todas foram usadas para as preparações da guerra. Droga. Não importa, faça de tudo para encontrar poções de cura. Eu então toquei no seu ombro e falo, eu posso curar eles, eu tenho uma habilidade de cura muito boa e além disso. Eu então crio um barril com poção de cura e falo, tenho poções de cura de alta qualidade, caso tenha dúvidas. Falei animado. Isso é sério? Falou o capitão. Eu confirmo e falo, você pode beber ou aplicar, e caso queira uma prova, Gobita, poderia provar para mim. Ele assente e com isso coloca o dedo no barril aberto e engole a poção, e após isso ele fala, nossa, aquele cansaço que eu estava foi embora. Falou saltando de um lado para o outro, o anão então fala, se o que diz é verdade, eu te levarei até eles, me acompanhem. Mas senhor Kaido, vai confiar nesses monstros? Ele olha para o soldado e fala, eles são a nossa melhor opção no momento. O soldado compreende e assente. Então nós seguimos Kaido até uma forja onde estavam os feridos. No caminho, eu estava observando como a cidade era muito mais moderna e tecnológica que a Vila dos Goblins, até que ao entrar na forja nós vimos 4 anões, 3 estavam feridos e um cuidando deles, e então o que estava com óculos de proteção e cuidando dos outros fala, ainda bem que você veio Kaido, conseguiu alguma poção de cura? Perguntou o anão musculoso. Na verdade, eu consegui algo melhor Kaijin, esse dragão pode curar eles, falou apontando para mim, e então o anão chamado Kaijin fala, e você confia nele? Kaido assente e fala, ele é de confiança. Kaijin dá um suspiro e fala, está bem, vamos tentar. Eu então falo, se não acredita em mim, pode ficar observando.
Então eu me aproximo do meu primeiro paciente, ele estava com um braço parcialmente cortado e com o osso exposto, e então eu falo: cura instantânea. Assim o braço do anão é totalmente regenerado e curado, deixando todos ali surpreso, e eu falo: próximo. Então assim eu curei os 3 anões que estavam feridos, onde os 3 se ajoelham e agradecem com toda a sinceridade possível, onde então eu falo: bem, agora que resolvemos esse problema, Sr. Kaijin, o senhor me parece ser um hábil ferreiro, disse olhando as várias armas ao redor. Eu gostaria de saber se o senhor aceitaria ir à minha vila para se tornar um ferreiro oficial e ensinar aos meus subordinados a arte da forja. Claro, você será pago adequadamente. Que tal? Perguntei com um sorriso confiante. Grande sábio, adquirido a habilidade negociador. Eu estou eternamente grato pelo que você fez aos meus irmãos de forja, mas, infelizmente, terei que recusar, falou Kaijin, claramente contrariado com suas palavras. Posso saber o porquê? Perguntei. Bem, por causa de um ministro idiota, eu tenho que fazer um total de 20 espadas mágicas longas em uma semana, por isso eu precisava das magipedras, então eu pedi a Garmi e os outros buscarem nas minas, mas mesmo que eu estivesse com elas, ainda seria necessário 2 semanas para fazer a encomenda, falou dando um suspiro frustrado. Ou seja, é uma encomenda impossível. Sei bem como é, falei tendo uma memória da minha antiga vida. E então ele fala: bem, eu tentarei o possível. E então ele esquenta um metal e começa a martelar, moldando aos poucos o lingote, enquanto eu observava atentamente. Grande sábio, adquirida a habilidade forjador. Aviso: a habilidade forjador está evoluindo para a habilidade mestre da forja. Eu então penso: grande sábio, meu parceiro, você é maneiro demais, kkkk. Muito obrigado. Então eu falo ao Kaijin: ei Kaijin, você disse que precisava fazer as 20 espadas, certo? Por acaso você já fez alguma para eu dar uma olhada? Um dos anões chamado Dord pega a espada e fala: é essa espada, disse dando para minha mão, onde eu falo: é uma bela espada, sem dúvida, se me permite, eu posso trabalhar um pouco com ela. Kaijin assente um pouco curioso e então eu falo: predador, assim eu consumo a espada e penso: grande sábio, analise essa espada. Afirmativo. Analisando. Análise completa. Espada mágica longa. A análise foi um sucesso. Grande sábio, faça 30 cópias dessa espada longa e utilize os minerais de magipedras, depois use as habilidades mestre de forjador e magículas para melhorar ainda mais. Entendido. Começando o processo de criação, aprimoramento e clonagem. Senhor, o que está fazendo? Perguntou Garmi, e então falo: só um momento, grande sábio. A fabricação das 30 espadas mágicas longas melhoradas foram um sucesso. Muito obrigado, grande sábio. Então eu falo estendendo minha mão: pegue isso como forma de convite. Então uma nuvem dourada saiu da minha mão, aonde no chão saíram 30 espadas mágicas, todas ainda mais fortes e resistentes que aquela absorvida, deixando de boca aberta e os olhos arregalados enquanto eles gritam: é o que é? Então Kaijin fala pegando a espada e fala: como você fez isso? Essas espadas são feitas de magipedra. Não. De aglomerados muito puros de magipedras, essas espadas são ainda mais leves e resistentes que eu a fiz. Ele então olha para mim, se ajoelha e fala: senhor, poderia me dizer seu nome? Tempest, Zaingard Tempest, mas pode só me chamar de Zaingard. Certo, então eu, armeiro anão Kaijin, gostaria de servir o senhor em sua vila. O senhor aceitaria o pedido desse velho anão? Eu aceno com a cabeça e falo: com certeza. Zaingard-sama, gostaria de pedir que meus irmãos de forja poderiam se juntar a mim. Claro, quanto mais ajuda melhor, falei com um sorriso satisfeito com o resultado da minha viagem. Kaijin dá um sorriso e fala: isso necessita de uma comemoração. Zaingard-sama, gostaria que participasse de uma festa. O Goblin desmaiado está com você. Falou apontando para o Gobita, que estava deitado no chão, suando e respirando com dificuldade devido ao calor, me fazendo ter uma gota na cabeça. Mas eu me viro e falo: sim, ele é meu subordinado, mas é realmente necessário uma comemoração. Mas é claro!
O Senhor me ajudou a, além de terminar a encomenda, a fazer 10 espadas extras, assim vou esfregar isso na cara do Vesta kkkk, falou gargalhando. Assim nós fomos para um lugar chamado Borboletas da Noite, onde segundo Kaijin, era um lugar de divertimento. Ao entrar no lugar, logo percebi muitas elfas com roupas muito chamativas, deixando o Gobita quase tendo um sangramento nasal, e por incrível que pareça, eu não esboçava sinal de vergonha ou de animação, e por isso acontece. Grande sábio, resposta. Devido ao traço calmo, e à habilidade e resistência à alteração emocional, o usuário não foi afetado pelo sentimento de vergonha e euforia, eu penso. Mas isso não será ruim. Eu não vou me tornar um robô. Resposta. O usuário não perderá suas emoções, elas só não irão prejudicar seu julgamento em decisões. Compreendo. Olá Kaijin-san, seja bem-vindo. Olá garotas, hoje trouxe alguns amigos comigo, esse é Zygarde Tempest, e seu subordinado, por favor tratem eles muito bem, falou com um sorriso sem vergonha, ao olharem para nós dois, elas ficam surpresas e incrivelmente curadas com minha aparência, onde uma me agarra e fala me colocando contra seus peitos. Ah, mas que coisa fofa, então outra elfa me agarra e faz o mesmo, assim tendo uma disputa para quem ficaria comigo, enquanto elas me apertavam com seus bustos avantajados, fazendo Kaijin dar um sorriso e falar um pouco surpreso. Parece que ele consegue se manter calmo em uma situação como essa, realmente ele tem um temperamento louvável, diferente de seu subordinado, falou vendo Gobita sorrindo feito um bobo, enquanto estava nos braços de uma mulher, enquanto tinha um sangramento nasal. Então uma das elfas fala, então, vamos beber rapazes? Sim. Então todos começam a beber, e para deixar mais espaço, eu encolhi para poder ficar no colo de uma elfa. Sinceramente, eu nunca fui de pensar muito em mulheres, mas acho que posso pelo menos aproveitar esse momento de descanso, falei enquanto fechava os olhos, enquanto deitava no colo da elfa, que acariciava meus cabelos e cabeça, enquanto algumas comentavam, ele é diferente, né? Sim, ele sempre mantém um sorriso calmo e gentil, como se não importasse com nossos corpos. Sim, ele é um ser interessante, falou vendo eu dormindo calmamente. Aviso. Ameaça em potencial encontrada. Deseja eliminá-la? Eu mentalmente. Não é necessário. Eu fico sentado e falo. Gostei muito do seu cafuné, muito obrigado, disse fazendo um leve carinho na elfa que eu estava sentado, deixando ela incrivelmente corada e ela fala gaguejando. Não, Tendin, quer. Deixando todas com um biquinho de ciúmes, enquanto elas falavam. Nós queremos carinho do Zygarde-san. Eu dou um sorriso e falo, claro, então eu faço carinho em todas, deixando uma a uma muito vermelhas, enquanto me agradeciam. Grande sábio. Devido ao carisma e à habilidade atração, o usuário obteve a habilidade sedução, eu fico sem graça e falo, grande sábio, seu safadinho kkkk. Então uma elfa negra fala, Senhor Zygarde, gostaria de ver o seu futuro. Ver-me futuro. Sim, dizem que eu sou muito boa nisso, falou com um sorriso. Bem, pode ser se a senhorita não se importa. Ela então pega uma bola de cristal enquanto eu penso. Grande sábio, fica pronto para aprender essa habilidade. Entendido. Então ela coloca as mãos sobre a esfera transparente, onde começa a aparecer as imagens de algumas crianças, com o que pareceriam ser roupas escolares, junto de uma bela mulher de cabelos longos e pretos, com algumas características de uma japonesa, me deixando surpreso e falo, uma japonesa? Será que ela é uma forasteira? Então a imagem muda para um dragão, de cor dourada com partes de preto e prata, que estava olhando ao longe, onde ele se vira e fala. Fique forte, Zygarde, e a esfera se racha e quebra ao meio, deixando todos um pouco assustados com aquilo, eu então falo. Mas o que foi isso? Aquele dragão me mandou uma mensagem. E quem era aquela mulher? E tentando melhorar o clima, Kaijin fala. Zygarde-sama, parece que vai ter uma mulher entanto falou animado. O quê? Você vai nos abandonar? Falaram as elfas tristes. Não se preocupem, eu irei visitá-las, falei com um sorriso gentil, deixando elas mais calmas. Não esperava que estivesse aqui bebendo e festejando, Kaijin, falou um homem com roupas nobres, sendo acompanhado de um homem.
Então Kaijin bebe sua cerveja e eu também tento ignorar aquele homem que aparentemente era o tal ministro Vesta. Grande sábio. Consumido cerveja de frutas, teor alcoólico, 7%, aviso. Os requisitos foram adquiridos para obter a habilidade resistência ao álcool. O Vesta se aproxima e fala, mal disfarçando deboche e orgulho. Se não estou me enganado, você tem até esse final de semana para fazer as 20 espadas longas. Eu já as entreguei, falou Kaijin dando mais um gole na sua bebida. Você sabe, Kaijin, você não deveria. Espera o que você disse. Falou o ministro surpreso com a afirmação do anão. Eu disse que já entreguei as 20 espadas. Na verdade eu estava tão inspirado que fiz 30 espadas. Espero que não tenha problema, certo? O ministro fica assustado com o que o anão fala e tentando esconder sua raiva fala. Mas é claro, isso é nada mais que as incríveis habilidades de Kaijin, já era de se esperar mesmo, falou como uma veia de raiva na testa, enquanto dava risadas totalmente desconfortável. Eu penso, habilidade é meu ovo, você sabia que era impossível desde o começo, seu cuzão. Então eu olho para o Kaijin, que estava com uma cara de tédio enquanto Vesta tenta descontrair, então ele me vê e fala. Ué, não sabia que deixavam monstros entrarem nesse estabelecimento de alto nível, principalmente um dragão desprezível como ele. Chega a me dar nojo, falou com claro desgosto, enquanto tinha um pano na boca para representar sua repulsa a mim. Eu nem me importei com isso e continuei a beber tranquilamente. Enquanto continuava a ter um rosto calmo, ele então se vira para uma elfa que estava na recepção e fala. Vocês permitem a entrada de monstros nesse lugar? Falou com certa raiva por eu o ter ignorado. Veja bem, senhor ministro, ele pode ser um dragão, mas é inofensivo, falou tentando acalmar o homem que não se convence e fala. Mas ainda assim é um dragão, certo? Por acaso está me dizendo que ele não é um monstro? Falou com severidade. Não é isso, senhor ministro, por favor, mantenha a calma, aqui, que tal uma bebida? Falou dando a um mesmo, ele pega a caneca e vem em minha direção onde eu penso, ele vai causar problemas, mas não vou aceitar isso. É assim que se deve tratar um dragão, falou tentando virar o copo em mim, mas ele não esperava o que aconteceria a seguir. Antes de ele conseguir virar uma gota sequer do copo, eu segurei o copo enquanto aumentava para o meu tamanho atual e falo. Opa, senhor ministro, cuidado para não derrubar a sua bebida, não queremos molhar essa bela moça, certo? Falei usando um pouco da sede de sangue, deixando Vesta se borrando de medo, e ele então fala tremendo. Claro, me desculpe por esse descuido, falou-se tremendo todo. Então Kaijin se levanta furioso e fala. Vesta. Seu maldito, como ousa maltratar meu convidado dessa forma? Eu vou te espancar tanto que você vai ficar irreconhecível, falou indo em direção a Vesta, mas ele parou de fazer um sinal com a mão e falou. Tudo bem, senhor Kaijin, foi um acidente, não é mesmo? O mesmo assente tremendo e fala. Sim, nós não o incomodaremos mais. Falou se retirando, onde ao sair Kaijin dá uma forte gargalhada e fala para mim. KKKKK, não sabia que você tinha um lado tão assustador. Zygarde dono, deixou o metido do Vesta com o rabo entre as pernas. KKKKK, eu então volto à minha forma pequena e falo. Por mim eu mandava ele voando para outra parte do reino, mas não queria envolver vocês e o bar em confusão por minha causa. Gord fala. O senhor é muito gentil, Zygarde-sama. Eu proponho um brinde ao Zygarde, falou levantando sua caneca, onde os outros fazem o mesmo, e gritam. Um brinde ao senhor Zygarde. Sim. Assim nós passamos a noite bebendo, e depois eu tive que arrastar, ou melhor dizendo, levitar, um goblin e 4 anões bêbados para a forja, enquanto roncavam, e falavam de coisas sem sentido. Ponto de vista do narrador Zygarde. Enquanto a luz do sol em um amanhecer de um céu ensolarado, estava iluminando o interior do reino de Dwarvagon, era possível ver dentro de uma loja de armas em um canto afastado, 4 figuras que estavam acordando com uma baita ressaca, enquanto escutavam sons de metal se chocando e o calor de uma forja em brasas. Ao irem para a forja, eles viram um dragão martelando um feixe de luz enquanto falava. Não está bom o suficiente, e após alguns segundos o dragão absorve o feixe de luz, e ao notar a presença deles ele fala. Ponto de vista de Zygarde Tempest.
As belas adormecidas acordaram. Espero que eu não tenha atrapalhado o sono de beleza de vocês. Falei com um sorriso animado. Então é escutado alguém bater na porta, e Kaijin, ao atender, recebe de alguns guardas que todos nós deveríamos comparecer ao tribunal. Então nós iriam pedir que esperem na prisão até o início do julgamento. Nós aceitamos, embora não soubéssemos bem o motivo disso, embora eu já tivesse uma suspeita de um certo ministro. Então nós fomos para a prisão. Por sorte eles não nos colocaram algemas, não que isso fosse me afetar. Kaijin, que estava ao meu lado sentado na prisão, fala: "Isso deve ser coisa do Vesta, aquele metido a besta", falou coçando a barba enquanto falava olhando para nós. "Me desculpem por envolver vocês nessa briga nossa", disse se prostrando em arrependimento. Todos o tranquilizam sobre isso e eu pergunto: "Parece que você e o Vesta não se dão bem. O que foi que causou esse ódio entre vocês?" Kaijin dá um suspiro de tédio e fala: Kaijin/narrador. "Antes de eu me tornar um forjador de armas, eu servia ao rei dessa nação, o rei Gazel do Argon. Eu era o comandante de uma das 7 ordens de cavaleiros reais. Naquela época, Vesta era meu subordinado. Ele, que vinha de uma família de marqueses, era meu subordinado, um anão plebeu. Obviamente seu orgulho fez com que ele não aceitasse isso, por isso tivemos várias brigas. Até que certo dia, um dos experimentos que pressionarão o Vesta a fazer, o Magi Soldado, explodiu. O Vesta colocou toda a culpa de seu erro em mim. Ele colocou os soldados e até mesmo fez uma denúncia falsa contra mim. Então eu só assumi a culpa e saí do exército, mas mesmo assim ele tem rancor de mim", falou abaixando a cabeça com certo cansaço dessa briga sem sentido. "Ele inclusive faz pedidos impossíveis, como o último, só para me causar problemas. Esse cara é um pé no saco mesmo. Eu devia ter quebrado o braço dele, e mesmo assim acho que ele não iria mudar", falei em um tom entediado. Kaijin fala olhando para mim: "De fato, eu e ele podemos não nos entender, mas isso não significa que ele seja uma pessoa má. Ele sempre foi um trabalhador dedicado e sonhador. Ele sempre tenta ao máximo ajudar o rei. Acho que essas atitudes se refletem nisso. Por isso, se eu deixar esse reino, ele se torne uma pessoa melhor, não acha?" Falou com certa esperança na voz. "Bem, tudo é possível se você tentar", falei tentando confortar Kaijin. O anão se levanta e fala: "Bem, independente disso, agora você é meu novo patrão. Espero que o senhor me aceite como seu ferreiro", falou estendendo a mão. Eu com um sorriso falo: "Eu aceito meu amigo Kaijin, e não se esqueça de nós. Nós também queremos trabalhar para o senhor, patrão Zyngard. Nós não queremos abandonar o senhor Kaijin", falaram os dois irmãos, já que o outro só resmungava em confirmação. "Mas é claro que vocês podem trabalhar para mim, até porque quanto mais ajuda melhor", falei calmamente com um sorriso. Assim, um tempo se passa, e somos levados até uma sala de julgamento onde um cara que parecia um bispo anuncia: "A sua majestade, rei Gazel do Argon, está entrando no recinto", todos incluindo eu e meu grupo, como o Vesta, que estava bem machucado. Ao entrar no recinto, enquanto eu estava ajoelhado, eu dou uma olhada ao rei Gazel. Ele realmente tinha um ar de imponente, que combinava com sua feição séria, demonstrando ser forte, mas não deixei ele me intimidar. "Bispo, agora será iniciado o julgamento, levantem-se", e como ordenado assim fizemos. Eu/narrador. Na nação armada de Dwarvagon, é proibido falar sem a permissão do rei, por isso ele tem um representante para falar no lugar e para nos defender. Mas, representante, como vocês podem ver, o ministro Vesta estava apreciando uma bebida tranquilamente, quando Kaijin e seu grupo invadiram o local e atacaram com violência. Esse comportamento não pode ser tolerado. Ele foi comprado, falou Kaijin. Eu, ao ouvir aquilo, falo: protesto. Assim, deixando todos surpresos, então eu penso: tá na hora de testar minhas habilidades adquiridas no Isia Tornei. Valeu, senhor Fênix Veríssimo. Então eu falo: Vossa Majestade, se me for dado o direito da palavra, gostaria de comprovar a minha inocência e a de meus companheiros. Silêncio. O réu não tem permissão para falar no tribunal, falou o bispo. O rei Gazel me encara e depois olha para Kaijin e falo: eu permito sua argumentação. Próxima, senhor.
Zaingard Tempest, Vossa Majestade, bem como eu estava dizendo, essa acusação é falsa e tem vários motivos. O primeiro é que não houve nenhuma denúncia para os cavaleiros até onde sei. Estou enganado. O rei olha para Vesta e fala: isso é verdade. Vesta se tremendo fala: eu não iria conseguir denunciá-los, pois, além de estar machucado, eles me ameaçaram caso os incriminasse. Falou tentando rebater minha fala. Se esse é o caso, Rei Gazel, seria possível trazer algumas testemunhas para provar os meus argumentos? Gazel pensa um pouco e fala: guardas, tragam as testemunhas que o senhor Zaingard requisitar. Guardas: sim, Vossa Majestade. Eu então falo: gostaria que trouxessem as mulheres presentes no bar, e o capitão da guarda caído como testemunhas. Após alguns minutos as mulheres chegaram e eu pergunto: nobre damas, eu gostaria de que vocês explicassem exatamente o que aconteceu ontem à noite no bar. Elfa: bem, nós estávamos nos divertindo com o Sr. Zaingard e seus companheiros, quando o Sr. Ministro Vesta adentrou o recinto, e se me permite dizer, Vossa Majestade, o Ministro Vesta estava tentando pressionar o Sr. Kaijin, e vendo que não teve sucesso, ele mirou seu ódio no Zaingard-san, tentando até mesmo derrubar uma bebida no mesmo. Por sorte ele assegurou antes que me molhasse, e depois disso, o Zaingard-san pediu educadamente para ele tomar cuidado, e então o ministro saiu bufando de raiva, falou a Elfa, com as outras assentindo. Como pode ver, a ordem dos acontecimentos é completamente a contrária à do meu suposto representante disse. Além disso, o ministro Vesta teve uma tentativa de me humilhar, e mesmo assim ele saiu do bar completamente ileso, e com raiva de seu plano mal sucedido, falei calmamente. Mentira, se isso é verdade, como explica essas feridas em mim? Falou apontando para si mesmo, Rei Gazel. Exato, se o que diz é verdade, como você pode explicar essas feridas? Elas podem ter ocorrido depois que ele saiu do bar. Protesto. Eu então dou um sorriso e falo: se me for permitido, gostaria de chamar a testemunha, Capitão Kaido. Agora ele que agora estava para ser perguntado, e então eu interrogo. Capitão Caído, gostaria de saber, no dia anterior a esse julgamento, o senhor ou algum de seus subordinados receberam alguma denúncia de violência ou ameaça contra o ministro Vesta? E se for esse o caso, poderia detalhar o caso, no caso de haver esse registro? Caído: Senhor Zaingard, no período falado, não houve denúncia por parte do senhor ministro, portanto não há nenhum arquivo sobre o caso, e também não há nenhum histórico de denúncia de outras pessoas sobre o ocorrido naquela noite até o momento presente. Falou formalmente para mim. Entendido. Se me for permitido, gostaria de fazer mais uma pergunta. Senhor Kaido, é possível pagar um representante para acusar aquelas pessoas que ele deveria proteger? Eu sou novo nessa nação, mas pelo meu julgamento, uma pessoa que defende seus clientes deveria ajudar a contrapor os argumentos incriminatórios do seu acusador. Além disso, nesse julgamento está ocorrendo apenas um relato de um ministro, que estava usando de uma forma, ao meu ver, arbitrária, sua posição, para fazer pedidos absurdos. Um anão honesto e que deseja servir ao rei, e a seus companheiros, que estavam bebendo e se divertindo pacificamente. Então, eu lhe pergunto, senhor ministro Vesta, por acaso o senhor detesta um monstro inocente como eu e o senhor Kaijin ao ponto de se colocar acima da moral e das leis? Falei com seriedade. Calúnia. Isso é calúnia contra mim, Vossa Majestade. Esse monstro está desrespeitando a mim e as leis do reino. Ele deve se punir. Basta Vesta. Falou Gazel sério, fazendo Vesta se calar na hora. Gazel então fala. De fato, com as provas apresentadas pelo acusado Zaingard, eu tomei minha decisão. Eu decreto Kaijin e seus companheiros inocentes. O julgamento nesse tribunal está encerrado. Falou se levantando. Mas Majestade, o senhor vai preferir acreditar nas palavras desse monstro, as minhas? O rei olha para Vesta e fala. Você ousa questionar a minha decisão? Falou com um tom de autoridade. Não, Vossa Majestade, jamais faria isso. Falou-se tremendo enquanto pensava. Malditos, como vocês me fizeram passar por essa humilhação. Pensou com raiva. Então o rei vai embora e o nosso grupo comemora nossa vitória no julgamento e então Kaijin fala.
Nossa Zangard, não sabia que você sabia falar e contra-argumentar em um julgamento, falou colocando a mão no meu ombro com um sorriso. Eu falo. Não e nada demais. As provas dele eram muito rasas. Era bem fácil desmenti-las com evidências e testemunhos. Falei, e então eu virei para o nosso suposto representante e falo. É bom você ter sido bem pago pelo Vesta, porque senão você vai ficar bem ferrado. Falei em tom de ameaça, fazendo o mesmo tremer e soar frio, onde ele saiu correndo de medo. Narrador. Nós estávamos saindo para a loja do Kaijin, porém, do lado de fora do tribunal, o rei Gazel estava junto de seus guardas, e imediatamente Gobita e os outros se ajoelharam, enquanto eu estava de pé tranquilamente, e então um dos soldados fala, insolente. Se ajoelhe perante o rei, falou apontando como uma alabarda para mim, enquanto eu continuava calmo. Rei Gazel faz um sinal para seus soldados, fazendo eles voltar à sua posição, e então ele fala. Você foi muito impressionante nos seus argumentos, Sr. Zangard. Eu devo admitir que você foi impecável na sua argumentação, e ainda manteve a compostura o tempo todo. Digno do meu respeito, falou estendendo a mão em cumprimento. Muito obrigado, Vossa Majestade, é muito bom ouvir isso do famoso rei dos heróis, falei correspondendo seu aperto. Ele então olha para os outros e fala. Vocês não precisam se ajoelhar, podem ficar de pé. Ele então confirmavam e ficam de pé. Olá Kaijin, como você está? Falou olhando ao anão que fala. Estou muito bem, Vossa Majestade, fico feliz com a preocupação do senhor, e fico ainda mais feliz ao ver que o senhor está em plena saúde, falou fazendo uma pequena reverência. Kaijin. Por acaso estaria interessado em voltar a ser meu comandante? Isso deixou todos menos eu e Kaijin surpresos, já que parecia que ambos tinham uma boa amizade. E então Kaijin fala, eu adoraria meu rei, mas, infelizmente, eu já tenho um novo mestre, falou apontando para mim, e ele continua. Eu fiz um juramento a ele, e esse juramento está acima de qualquer tesouro que eu possua, nem mesmo se o senhor ordenar eu poderia desfazê-lo. Falou sério, embora tivesse um pouco de tristeza na voz. Gazel reflete as palavras de Kaijin e fala. Compreendo. Sendo assim, Zangard Tempest, eu gostaria que, pelo menos, pudéssemos manter uma relação de companheiros. Que tal? Eu aceno e falo. Seria ótimo. Sinto que o senhor como rei e pessoa é muito justo e sábio. Eu Zangard Tempest, declaro amizade ao rei Gazel do Argon. Falei estendendo a mão e nos fazemos um aperto de mãos, simbolizando nosso acordo de amizade. Já que somos amigos, gostaria de dar isso como presente, falei soltando da minha mão direita 4 barris grandes, deixando o rei surpreso e ele fala, o que são esses barris? Eu dou um sorriso e falo, são poções que eu fiz, quero que como o senhor, rei Gazel, aceite isso como um presente para celebrar a nossa recém-inaugurada amizade. Ele assente e fala, é mesmo? Nesse caso aceitarei de bom grado, guardas, carreguem esses barris. E com isso nós nos despedimos. E então após preparar algumas coisas, nós vamos até o portão onde somos recebidos pelo irmão de Kaijin, Kaido, que após se despedir e fazer eu prometer cuidar do irmão dele, nós partimos. Em um outro local, em uma parte do tribunal, Vesta está ajoelhado diante do rei Gazel enquanto o mesmo fala. E então Vesta, tem algo a dizer? Bem, gaguejou Vesta. É uma pena, parece que hoje eu perdi um subordinado fiel, falou sério. Mas senhor, o Kaijin não, aquele homem não declarou lealdade ao senhor, ele preferiu seguir um dragão que nem sabemos de onde veio. Creio que você não tenha entendido, Vesta, subordinado leal que eu perdi. Vesta então percebe que Gazel se referia a ele fazendo ele ter um rosto de desespero, e então Gazel continua. Eu sempre tive grandes expectativas sobre você, eu esperei por anos, e, mesmo com o fracasso do projeto Magisoldado, eu esperei para que você dissesse a verdade. Majestade, se me permite. E foi mesmo dessa vez, interrompeu Gazel. Então um bispo pega uma jarra de vidro, com um líquido azul dentro e o rei pergunta, Vesta, sabe o que é isso? Vesta olha a jarra e Gazel fala. Esse é uma poção de cura total, feita a partir de ervas ripocuti. Vesta fica incrédulo e fala, mas como?
Mesmo com os melhores métodos de refinamento dos anões, só se consegue 98% de eficiência de cura, então como é possível? Isso foi dado por aquele dragão como presente, falou o Gazel sério, deixando Vesta espantado. Então o Gazel se levanta de uma cadeira em que estava sentado e fala: suas ações quase destruíram a nossa relação com aquele dragão. Por sorte, ele é muito piedoso e deixou de lado esse assunto. O que você tem a dizer agora? Vesta fica com um baita arrependimento e vergonha e fala enquanto começa a chorar. Eu não tenho nada o que eu possa dizer, majestade. E então ele fica de joelho com a cabeça baixa e fala: eu só queria ser útil ao Senhor. Desde que eu vi o Senhor, era apenas isso que eu queria. Eu saí do caminho. Isso foi quando comecei a ter inveja do Kaijin. Ou foi antes disso? Eu traio as expectativas do meu rei. Eu peço perdão, falou soluçando enquanto escorriam lágrimas de autoaversão e desgosto. Gazel, Vesta, nunca mais apareça na minha frente. Eu tenho uma última coisa para falar a você. Eu agradeço seus serviços. Ele então saiu do recinto, deixando Vesta sozinho e soluçando de tristeza. Salto de tempo de algumas semanas. Acho que aqui é um local ideal. Vou testar uma habilidade nova. Ei Ranga, preste atenção. Sim, mestre. Falou o lobo empolgado. Então eu mimetizo um lobo gigante, e para minha surpresa, ele estava muito maior e parecido com Ranga, sendo a única diferença é que eu tinha 2 chifres e era muito maior. E então eu penso: grande sábio, o que acontece com a minha forma de lobo gigante? Resposta: para acompanhar o poder atual do usuário, a forma mimetizada do lobo gigante evolui para lobo estrela da tempestade. Entendi, muito obrigado. Agora vamos fazer o teste. Então um raio negro surge no meu chifre e falo: raio negro. E assim um disparo de raio em um lago, criando uma grande explosão. E enquanto eu volto à minha forma de dragão eu falo: eita, acho que vou ter que controlar bem essa habilidade. O senhor sempre me surpreende, mestre, falou animado. Então, enquanto estava montado no Ranga, eu estava passando pelas planícies verdejantes, enquanto eu respirava animado e falo: ah, como é bom a paz. E então nós ficamos na visão da montanha, vendo a vila dos goblins, que estavam passando por algumas reformas, onde Kaijin estava ensinando os goblins a como trabalhar o aço quente. Garmi, o irmão mais velho dos 3 irmãos anões, estava ensinando os goblins a como fazer armaduras. Dort, o irmão do meio, estava ensinando a arte da ourivesária. Nota: para quem não sabe, a ourivesária é a profissão que trabalha com metais preciosos para fazer joias e ornamentos. Fim da nota. E o irmão mais novo, Mirt, ensinava a arquitetura e as artes. Me deixando feliz pelo progresso da vila. Mas então algo aconteceu. Rigurd, mas que o diabos está acontecendo aqui? Falei vendo uma multidão de goblins que não eram dessa vila. E então Rigurd explica: Senhor Zaingard, esses goblins vieram de outras vilas da floresta. Eles queriam se juntar a nós, explicou Rigurd, fazendo uma Jojo pose. Eu então olho ao redor e penso: se é assim, isso vai garantir que a aldeia se expanda com ainda mais velocidade. Então eu olho para os novos goblins e falo: tudo bem, eu aceito vocês entrarem na minha cidade. Eles então comemoram, e como eu fiz para os outros goblins, eu os nomeei e depois eu falei ao Rigurd que ficaria 3 dias em meditação, e que era para ninguém me incomodar. Nesses 3 dias, a concentração de magículas no ambiente estavam consideravelmente maior, e parece que ao ter obtido mais servos, a área de efeito do enriquecimento aumentou consideravelmente, ao ponto de que árvores próximas estavam dando frutas maduras antes da época, e pequenos minerais de magipedras estavam surgindo. Após esses 3 dias, eu observei enquanto voava pela cidade, vendo como ela começava a se formar, enquanto tinha um sorriso satisfeito. Depois disso eu decidi nomear Rigurd como rei dos goblins, assim ele seria a autoridade maior entre os goblins, sendo os líderes das antigas tribos os conselheiros, assim reorganizando o comando da vila. Em um dia qualquer que eu estava andando pela vila, até que Rigurd me chama: Zaingard-sama, Zaingard-sama, ainda bem que encontrei você. Eu então olho para o Rigurd e penso: parece que ele evoluiu mais uma vez após eu o nomear de Rei Goblin. E então eu pergunto: o que aconteceu, Rigurd? Senhor?
Recebemos uma mensagem de Rigor e a equipe de segurança. Eles identificaram uma movimentação suspeita enquanto faziam uma patrulha de segurança. Era de monstros? Não, eram humanos, talvez sejam batedores tentando expandir seu território. Entendo, vou dar uma averiguada, Ranga. Então o lobo surge da minha sombra e fala: o que deseja, mestre? Eu então monto nele e falo: vamos ver o que os humanos estão fazendo na floresta. Entendi, e então partimos para onde estavam os humanos, o que não foi difícil, pois eu escutei gritos de pessoas, e então eu pedi para o Ranga acelerar. Foi quando eu vi um grupo do que pareciam ser de aventureiros, fugindo de dezenas de formigas gigantes. Porém um dos membros, que tinha cabelos pretos longos e usava uma máscara, se vira e ataca com a sua espada, que estava encoberta por fogo, queimando 3 das formigas. Eu então decidi agir e falei: vamos nessa. Assim eu me teleportei para o grupo, ficando entre a mulher e as formigas e falo: Ranga, proteja eles, eu lido com esses insetos. Ranga assente e fica em guarda, protegendo os outros aventureiros. Eu então olho para a pessoa mascarada e falo: fique tranquila, eu resolvo esse problema. Eu então uso a telecinese para levitar todas as formigas, para depois as jogar no chão, e depois eu falo: vamos testar a manipulação de luz. Assim eu estralo os dedos, fazendo surgir centenas de espadas de luz branca, que caíram como chuva nas formigas. Eu vendo que algumas tinham sobrevivido, eu crio vários pilares de ossos, perfurando as formigas sobreviventes, as matando. O grande sábio fala: ainda resta uma formiga gigante. Eu então me viro, vendo uma formiga se aproximar da mascarada. Ela iria atacar, mas sente um mal súbito. Eu então falo: raio negro. E assim um grande e poderoso raio caiu na formiga, a desintegrando, o que fez a máscara da mulher voar para longe. Eu então falo com uma gota na cabeça: definitivamente eu tenho que controlar o raio negro também. Visão dos aventureiros. Uma das garotas que estavam ali fala: Shizu-san, você está bem? Falou a loira ajudando a garota de cabelos pretos de nome Shizu, que responde em afirmativo. Mas o que diabos foi aquilo? Falou um dos homens do grupo. Eu acho que aquilo era um raio negro, falou enquanto estava apontando a sua espada para o lobo, e então todos ali escutam uma voz que fala: pode vir, Ranga. O lobo vai até uma direção, onde se vê um dragão por volta dos 80 centímetros de altura, fazendo carinho logo e fala: bom trabalho, pode ir descansar. Ele assente e some na sombra do dragão. De volta à visão de Zygarde Tempest / protagonista. Olá, como vocês estão? Falei aonde eu pego a máscara que estava caída à minha frente. Um dragão juvenil pequeno. Falou a loira para mim com surpresa. Tem algum problema de eu ser um dragão pequeno? Ah, não, responde ela ainda perplexa. Eu não esperava ver um dragão juvenil falante por aqui, falou o homem que parecia ser o líder do grupo. Ei, senhorita, creio que isso seja seu, falei entregando a garota que estava com os cabelos em seu rosto. Quando ela tirou os cabelos do rosto, eu pude ver seu belo rosto. Não vou mentir, ela era ainda mais bonita pessoalmente. Ela tinha muito a aparência de uma japonesa, mas obviamente tive que me controlar e focar na atual situação. Eu então entrego a máscara para ela, e ela fala: muito obrigado, você salvou minha vida. Falou com um sorriso simpático. Eu então falo: não há de quer. Bem, que tal vocês irem na minha cidade? Lá serão bem recepcionados. Ranga, guie eles e dê as seguintes instruções ao Rigor e os outros. Tratem da melhor maneira possível esses aventureiros. Ranga: entendido, mestre. Ele então saiu de minha sombra e fala: por favor, sigam-me. Eles então seguem o Ranga até a cidade. Enquanto eu pensava, quem diria que eu encontraria a mulher a qual estou predestinada a ficar tão cedo? Eu então olho para os cadáveres das formigas e falo: bem, vou pensar nisso depois. Agora, é hora do rango. Salto de tempo. Após eu devorar aquelas formigas e ganhar as habilidades Mente de Colmeia e Exoesqueleto, eu fui até a cidade e após procurar um pouco, eu encontro Rigord, que estava do lado de fora de uma tenda, e então eu falo: olá, Rigord, suponho que nossos convidados estejam aí dentro, certo? Falei com um sorriso calmo. Ele assente e fala: sim, inteligente como sempre, Zygarde-sama.
Então nós dois ouvimos as pessoas brigando com uma comida, me deixando com uma gota na cabeça. E eu fico olhando com uma poker face para Rigurd, que fala constrangido com a situação. Bem, eles pediram comida, então nós demos comida. É mesmo? Isso é ótimo. Devemos sempre ajudar as pessoas necessitadas. Oh, ótimo senhor. Vou me dedicar a fazer isso. Falou Rigurd em aprovação. Então eu entro na cabana, vendo 3 aventureiros comendo como se não tivesse amanhã e penso, agora estou em dúvida se eu que sou guloso com minha habilidade predador ou se são eles kkkk. Para falar a verdade, esses 3 não me são estranho. Grande sábio. Resposta. Esses 3 são os aventureiros que você encontrou na caverna. Saquei. Muito obrigado por lembrar, grande sábio, respondi mentalmente. Eu olho a Shizu, que estava comendo enquanto tinha sua máscara e penso, caraca, minha pretendida tem tal habilidade, o que será que ela esconde? Sinto uma sensação estranha vindo dela, mas deixa pra lá, vou perguntar o que eles vieram fazer na grande floresta de Jura. Rigurd, que estava à minha direita, então fala. Olá visitantes, sinto muito em não ter muito a oferecer, mas vocês estão confortáveis. Eles assentem em afirmação, e então Rigurd fala em um tom de orgulho. Eu desejo apresentá-los ao meu mestre, Zaingard-sama. Falou me apresentando, fazendo eles entrarem em choque e falarem, meu mestre. Era de se esperar uma reação assim. Eu então falo para sentirem que eu não me incomodava. Vocês têm algum problema com eu ser o mestre deles? Falei com tom de autoridade. De jeito nenhum, é que é incomum ver um dragão, principalmente um juvenil, querer se aproximar de séries abaixo dele, ainda mais um poderoso como o senhor, falaram respectivamente os 3 aventureiros. Eu então penso, vai ser ruim se eles pensarem que eu sou uma ameaça em potencial, então devo mostrar que sou um dragão bondoso. Eu então coloco minha garra no peito e falo, meu nome é Zaingard Tempest. Tenho cerca de 14 meses de nascimento, moro na parte noroeste da Floresta Jura, onde todas as casas estão. Eu trabalho administrando e protegendo minha cidade, onde tenho meus leais servos e companheiros. Não gosto de pessoas que querem prejudicar a mim e meus amigos, e também adoro fazer amizades e ajudar aqueles que precisam, e principalmente gosto de comer. Não sou comprometido, e ainda não me decidi se vou ter alguém ao meu lado nesse sentido. Eu não viso ganhar troféus ou subjugar ninguém, coisas fúteis como ganhar ou perder não me interessam, desde que não machuque os meus protegidos. Eu não darei importância. Eu costumo meditar todas as noites a partir das 10 horas, sem nenhuma interrupção, não sem antes eu tomar um copo de água e fazer 10 minutos de alongamento. Eu costumo acordar por volta das 6 da manhã. Não precisei fazer qualquer tipo de exame de saúde, pois sou perfeitamente capaz de me curar de qualquer doença ou veneno. Não tenho muitos objetivos para o futuro, mas de uma coisa tenho certeza, aqueles que quiserem se tornar meus aliados sempre terão refúgio e ajuda minha, mas aqueles que querem ser meus inimigos, vão ser exterminados até deixar de existir. O que estou tentando dizer é que sou um dragão que busca a paz e prosperidade do meu povo, por isso eu não quero causar problemas a ninguém, e só desejo a boa harmonia entre todos. Encerrei meu monólogo com um rosto calmo e com um pequeno sorriso enquanto eu penso, puta que pariu mano, eu realmente falei isso kkkkkk. A Shizu dá uma pequena risada onde todos olham para ela pensando que havia algo de errado. Eu então penso, pera, ela entendeu minha Jojo referência? Isso só pode significar 2 coisas. A primeira é que ela achou engraçado minha apresentação. Ou, ela saiba de onde veio esse monólogo, ou seja, ela pode ser uma forasteira. Então o homem que parecia um líder faz uma reverência e fala, não esperava que nós fôssemos salvos por um dragão juvenil, mas muito obrigado por nos ter ajudado. E obrigado pela comida, falou a garota que parecia uma maga. O outro homem do grupo fala, muito obrigado, eu não sabia que goblins estavam construindo uma cidade nessa parte da floresta. Eu dou um sorriso e falo, não é necessário agradecer, mas me digam, quem são vocês e o que vieram fazer nessa floresta?
Bem, eu sou o Cavalo. Sou o líder do grupo, por assim dizer. Esses são Eren e Gido, falou apontando respectivamente para a garota loira e o outro homem. E essa é uma membra temporária grupo, que se juntou a nós para ir na mesma direção. Ela então fala, Shizu. E eu penso, realmente, é quase certeza que ela é uma japonesa transferida do meu mundo. Tanto que ela se senta no estilo Seiza, que eu demorei bastante para fazer devido eu ser brasileiro. Falei dando um suspiro mental. E então, por que exatamente vocês vieram para essa floresta? Cavalo. Bem, recebemos um pedido do mestre de guilda do reino de Brumund. Zaingard/narrador. Cavalo então contou todo o plano, como se pudesse confiar em todos aqui. Ele explicou que o mestre de guilda de Brumund, um dos reinos vizinho à floresta de Jura, para investigassem a área ao redor do antigo selamento de Veldora. Zaingard Tempest. Eu entendo. Parece que a escala de como o desaparecimento de Veldora afetou o mundo era maior do que eu imaginava. Eles já foram investigar a área ao redor na floresta. Pensei com preocupação. Eu então falo. Bem, como podem ver, a nossa cidade está em processo de construção. Por acaso a guilda teria algum problema com isso? Bem, acho que eles não vão se importar, falou o Cavalo. E, a guilda não deve se meter nesse tipo de assunto, falou Eren. Mas e o paz? Perguntei. Gido fica pensativo e fala. Eu não sei também. Bom, de qualquer forma, passem a noite aqui, descansem com calma antes de partir. Certo, responderam os três. Rigor e Rigord, tratem bem deles, ok? Sim, Zaingard-sama. Salto de tempo. Estava entardecendo, eu estava caminhando tranquilamente pelas colinas próximas à cidade, quando entupida a colina Shizu, que estava olhando o horizonte enquanto estava com sua máscara. Eu então me aproximo dela e perguntou, nós podemos conversar? Ela se vira para mim e assente, então eu fico ao lado dela, e enquanto observava o horizonte eu pergunto, por acaso você vem do Japão? Dragão-san, aquele monólogo é de Jojo, certo? Eu nunca assisti ou li, mas uma amiga já leu e me falou desse monólogo. Meu nome é Yoshikage Kira, certo? Exatamente, exclamei surpreso e animado. Ela então me levanta, onde eu automaticamente me encolho, como se eu fosse um cachorrinho. Ela me abraça e eu penso, caraca mano, eu sou muito sortudo mesmo com as mulheres kkkk. Você veio do Japão? Ela perguntou. Não exatamente, eu vivi parte da minha vida lá. Ela então retira sua máscara e fala com um sorriso. Entendi. E você veio do Japão, certo? Ela assente e fala. Fico feliz de te conhecer. Deixando um clima animado e feliz, e então ela pergunta, como você veio? Em resumo, eu fui esfaqueado e morri. Esfaqueado? Falou ela surpresa. Sim, depois que fui esfaqueado e morri, eu acabei surgindo nesse corpo híbrido, expliquei de forma direta. Entendi, então você é um reencarnado, falou enquanto me acariciava e continua, deve ter sido difícil para você. Nem tanto, mas e você, foi diferente. Ela então muda para uma expressão triste e fala, eu sou uma invocação. Eu fico levemente surpreso e penso, uma invocação. Se não me engano, o Veldora já me falou sobre isso, tendo a lembrança de como são invocadas as pessoas, sua função e sua maldição. Eu então olho para a Shizu e penso, acho que não vou perguntar da maldição para ela. Quando que você foi invocada? Perguntei com delicadeza. Isso foi há muito tempo atrás, minha cidade estava queimando, sendo engolida pelas chamas. Uma guerra? Pensei. Bombas caíam do céu. Bombardeios. Eu e minha mãe tentamos fugir, mas, nessa hora. Ela então para de narrar. O que aconteceu? Ela então fecha os olhos enquanto tinha um rosto triste, e então percebi que era um assunto delicado e falo. Desculpe, não queria fazer você lembrar disso. Ela balança a cabeça em negação e fala, tá tudo bem. Então uma lâmpada surge em minha cabeça e falo, já sei, que tal eu te mostrar algo interessante? Algo interessante? Perguntou Shizu, eu aceno e falo, grande sábio, use a comunicação mental para mostrar a Shizu as minhas memórias. Grande sábio, afirmativo, iniciando o pedido. Assim Shizu começa a ter a visão da minha casa, onde tinha uma arte minha de Jojo, e ela fala,
É muito bonito, falou com um sorriso. Eu então falo. Obrigado, mas vamos ver outras lembranças. E então várias imagens começaram a surgir, das mais diversas partes do mundo e por fim, aparece o Japão e eu falo. Sabe, depois da guerra, o Japão conseguiu se reerguer e se tornar uma grande potência. Falei observando as grandes cidades do Japão. Que visão linda! Parecem aqueles arranha-céus de Nova York que vi em um cartão postal, falou encantada com a beleza daquela vista. Sabe, eu fico feliz de poder ver o Japão depois daquilo. Eu queria que minha mãe tivesse visto isso, falou um pouco nostálgica. Sabe, eu quero fazer deste mundo um lugar de paz e prosperidade também, falei sonhador. Que maravilhoso, eu espero que seu sonho se realize, falou ela feliz. Com certeza vai, então ambos damos risadas, até que a Shizu sente uma forte dor, me soltando e fazendo cair no chão. Shizu-san! Exclamei preocupado. Ela então consegue se recompor e fala. Desculpa. E você, está bem? Sim, vou ficar, não se preocupe, falou ela enquanto colocava sua máscara. Patrão Zyngard, ao olhar de onde vinha a voz, vi que era Kaijin e ele continua. Queria saber onde vamos colocar uma nova casa. Ah, entendido. Até, disse Shizu. Então eu segui Kaijin onde ele fala me provocando. Eu interrompi algo. Não, eu só está perguntando algo para ela. Tem certeza? Pois não parecia. É algo que só ela e eu entendemos. Salto de tempo. No outro dia, eu tinha acabado de sair da minha meditação, e decidi dar uma saída da Floresta Jura, para dar uma olhada na situação, até que eu senti um pequeno distúrbio mágico, mas era tão pequeno que pensei que seria algum goblin tentando usar magia, por isso eu ignorei e continuei andando ataque. Eu sinto que um dos humanos não estava na cidade, e descobrindo sua localização eu me teleportei para perto dela, e vi que ela estava observando a cidade e então eu falo. Gostou da cidade? Ela que se vira olha para mim e tirando a máscara ela fala feliz. Sim, muito. Você pode ficar o quanto quiser, falei gentilmente. Eu adoraria, mas eu tenho que ir, falou um pouco triste. Entendo, falei aceitando sua decisão. Eu não posso ficar aqui, eu vou causar problemas. Eu coloco a mão no queixo. Ela então fala triste. O meu objetivo com essa viagem é encontrar o homem que me invocou. Mas o que você pretende fazer quando encontrá-lo? Um vento então sopra entre nós, que deixa o silêncio do ambiente mais melancólico. Está tudo bem. Você sempre será bem-vinda, falei tentando melhorar o clima. Ela dá um sorriso e fala, enquanto vinha até mim e me dava um abraço. Obrigado por entender, eu retribuo o abraço, sentindo um leve amargor em meu ser. Salto de tempo. Eu estava, junto de Caval, Gido, Rigurd e Rigur, esperando as garotas do grupo de aventureiros para podermos nos despedir. Caval fala, cara, por que as mulheres demoram tanto para se arrumar? Gido, não faço ideia. Então nós vemos as duas se aproximando. Porém, repentinamente, a Shizu para de andar. Shizu-san. Falou Eren a sua amiga, mas todos ficam assustados ao verem ela cambalear e depois se debater enquanto falava. Não, agora, não. Falou colocando a mão no corpo, até que, como se ela fosse possuída, a máscara dela começa a rachar fazendo da rachadura sair um brilho laranja, onde todos tentam se aproximar, mas uma forte explosão de chama saiu dela, fazendo todos se afastarem. A explosão cria um feixe de luz laranja, fazendo o céu criar nuvens escuras, enquanto se via Shizu flutuando de forma sobrenatural, enquanto seu corpo estava encoberto por chamas. Caval então fala. Shizu-san, espera, Shizu-izawa, falou espantado. Mas Shizu é a dominadora das chamas, falou Gido. Eu surpreso falo. Espera, você está falando de uma heroína que há 50 anos atrás estava ativa na guilda. Obis, como eu obtive essa informação, você se pergunta. Bem, enquanto eu andava por Dwarvagon, eu deixei um clone que explorou a biblioteca de lá, com isso eu obtive essa informação. Caval, mas, pensei que ela tinha se aposentado. Eu vendo que a coisa poderia ficar seria falo. Rigur e Rigurd, evacuem os outros, eu lidarei com esse problema, falei sério. Mas senhor, falou Rigurd. É uma ordem. Ele então assente e faz o que foi pedido.
Ranga, fique pronto. Sim, mestre. Então as chamas de Shizu se tornam ainda mais densas, e então a máscara de Shizu cai, revelando lágrimas que evaporavam, e então a Shizu se banha em uma esfera de fogo, que ao se desfazer revela um ser de pele escura, um par de chifres, com uma coroa de ouro e cabelos como chamas ardentes em vermelho alaranjado, com vestimentas que pareciam a de incas. Todos então ficam em choque, pois o espírito das chamas, Efrit, estava diante deles, e possivelmente eles seriam queimados até a morte. Eu então falo: se preparem para lutar. Falei sério, eles assentem e o primeiro ataque de Efrit é feito. Ele cria 3 pilares de chamas, de onde surgem criaturas de chamas. Eu falo: grande sábio, o que são essas coisas? Resposta: são marionetes de fogo, seres criados a partir de magículas para servir como soldados. Entendi. As marionetes de fogo então começam a pôr fogo e eu falo: puto, seus merdas, nós tínhamos acabado de construir isso. Eu então crio uns 5 clones e falo: protejam as construções e os civis. Eles assentem e criam barreiras, criando uma grande redoma na cidade, que estava se colocando entre nossa batalha contra o Efrit. Então eu falo: Efrit, você ousou controlar a minha amiga Shizu, e ainda ousou atacar minha cidade. O preço que deve pagar é sua morte. Ele então se irrita e dispara uma bola de fogo, onde eu desvio ao estilo Sans, e eu falo: o céu está escurecendo, flores estão queimando, e seres como você deveria se afogar no inferno, lâmina de água. Então eu solto a habilidade em Efrit, porém ela evapora antes de tocá-lo. Eu então penso: faz sentido, ele é um poderoso espírito de fogo, não iria funcionar. Então as marionetes de fogo vão para cima de mim, soltando bolas de fogo, onde eu continuo desviando dos ataques, até que vejo a Eren disparando uma magia, a lança de gelo, assim atingindo uma das marionetes, a matando, e eu falo: mandaram bem, continuem assim. Eles assentem. Então eu desvio de outra bola de fogo, vinda das marionetes de fogo. Ranga, então eu invoco o Ranga e monto nele, onde eu falo: Ranga, se concentre em desviar dos ataques, entendido? Então enquanto ele desvia dos ataques eu penso: grande sábio, se eu usar a lâmina de água nessas marionetes, não será efetivo, certo? Resposta: correto. Além disso, pode haver um efeito colateral de fazer as marionetes explodirem, causando danos à região. Entendo, mas, ainda assim tenho que acabar com essa coisa caso eu queira enfrentar o Ifrit. Eu então olho para as lanças de gelo que a Eren disparava e penso: espera, os ataques dela estão funcionando. Por que isso, grande sábio? Resposta: ataques mágicos são mais eficientes em espíritos. Entendi. Se esse é o caso, Ranga, vá até eles. Certo, mestre. Enquanto eu ia na direção dos aventureiros eu falo: Eren, dispara sua lança de gelo em mim, eu tenho um plano. O senhor tem certeza? Sim, faz logo. Certo. Ela então dispara uma lança de gelo em minha direção, eu salto na direção da lança, abro a boca e engulo a lança de gelo, deixando Eren assustada ao ver que seu ataque mágico foi devorado. Grande sábio, aviso. A análise da lança de gelo foi um sucesso. Beleza, antes de eu destruir eles, tenho que fazer uma coisa. Então eu me viro para as marionetes, e usando a telecinese eu separo uma delas do grupo, a jogando no chão, e a prendo usando ossos enquanto perfuravam seu corpo. Eu então montando no Ranga dou saltos por cima das outras marionetes, enquanto soltava gelo mágico, que começou a formar várias lanças de gelo. Eu então falo: sintam o poder da minha shotgun de gelo. Assim as estacas perfuram aquelas marionetes, as destruindo. Eu então me teleporto para aquela que estava perfurada por ossos e falo: você será meu aperitivo. A marionete se debate em desespero, mas foi inútil pois eu a consumi usando o predador. Grande sábio, a análise da marionete de fogo foi um sucesso. Adquirida as habilidades disparo de fogo, autodestruição e criação de marionetes de fogo, agora é possível mimetizar a marionete de fogo. Eu então dou um sorriso e falo: nunca se desperdiça uma boa comida. Então outra marionete parte em direção do grupo, e então ele se autodestrói, destruindo a barreira mágica criada por Caval. Eu então me aproximo preocupado com eles, mas por sorte eles estavam vivos, bem machucados, sim, mas vivos. Então eu falo:
Ranga, leva eles daqui, eu vou cuidar do Ifrit. Mas senhor, falou Ranga preocupado. Está tudo bem, Ranga, vou ficar bem, leve eles. Certo, fique bem. Ele então leva os 3 para longe dali. Eu então fiquei frente a frente a Ifrit e falo. Agora tá na hora de espancar sua cara, seu arrombado de merda. Falei estralando as garras, deixando o Ifrit furioso, onde ele começa a soltar várias bolas de fogo, onde eu desviava ou usava reação total neles, deixando ele muito puto. Ele então utiliza clones para me cercar. Eu então falo com deboche, tentando me cercar. Pois saiba que é inútil, 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 inútil. Eu então me contorço como uma mola, e enquanto eu penso, bora fazer uns ossos gelados. Lança de ossos gélidos. Assim eu soltei vários ossos pontudos cobertos de gelo, destruindo todos os clones, restando apenas Ifrit. Grande sábio. Adquirida as habilidades ossos pontudos, adquirido ao juntar as habilidades lança de gelo e manipulação de osso às habilidades lanças de ossos e lança de ossos gélida. E então Ifrit, qual seu próximo truque? Ele então estende as mãos, e embaixo de mim surge um círculo mágico. Ele estava usando sua habilidade Círculo de Fogo. Assim eu acabei sendo pego em uma armadilha de chamas, que era vista ao longe por todos. Eu então penso, puta merda, como eu fui cair em uma coisa tão besta como essa? Porra, minha nova vida vai acabar assim. Não, eu me recuso a morrer desse jeito. Ei, por que eu não estou sentindo dor, ou ao menos sinto que estou em perigo? Grande sábio. Devido à sua habilidade extra, resistência à alteração de temperatura. Todo dano causado por alteração de temperatura é automaticamente anulado. Eu então penso, é por isso que é bom ter hack kkkk. Do lado de fora, Ifrit observava o pilar de chamas, e achando que Zaingard estava morto, ele se vira e começa a se afastar, porém ele é segurado por um fio, prendendo seus braços, enquanto ele escuta uma voz que diz em meio às chamas: muito bem, Ifrit, vamos ver se suas chamas têm um gosto bom. Então o pilar de chamas começa a ser sugado em uma direção, demonstrando que era eu que estava sugando todo o ar com a boca. E depois de sugar tudo eu falo, após um arroto: não tem um gosto muito bom, deveria melhorar. Ifrit então ruge irritado e tenta queimar os meus fios, mas acaba sendo inútil. Eu então falo: não adianta, Ifrit, você não escapará dos meus fios de aço mesmo se usar tudo o que tem. Ele solta uma rajada de chamas pela boca em mim, mas eu continuo a andar como se nada acontecesse. Eu então falo sério. Como forma de pagar por seus crimes, eu, Zaingard Tempest, irei devorá-lo. Assim eu uso o Predador e me transformo em uma nuvem dourada, que engloba e consome Ifrit. Após consumir Ifrit, eu consegui separar ele da Shizu, onde eu a deixei com cuidado no chão. Grande sábio. Aviso. A análise do indivíduo Ifrit foi um sucesso, adquirindo as habilidades Círculo de Fogo, Aura de Fogo, e Criação Avançada de Magia de Fogo. Aviso. Graças às habilidades anteriormente citadas, o usuário adquiriu a habilidade extra Manipulação de Fogo. Agora é possível mimetizar e invocar Ifrit. Eu então chamo Ranga e montado nele eu levo a Shizu, que estava inconsciente, até uma das casas e espero ao seu lado até acordar, enquanto via o clima voltar à normalidade. Salto de tempo de alguns minutos. Eu estava lá observando a Shizu dormindo até que ela começa a se movimentar. Ela então fala: obrigado, Dragão-san, eu quase matei as pessoas importantes para mim novamente, por minhas próprias mãos. Eu então aceno em concordância, aonde eu sentia um estranho sentimento de tristeza. Ela então fala: ei, Dragão-san, você poderia me ouvir? Perguntou fracamente. Acho que você deveria poupar suas forças, falei tentando a ajudar. Eu quero que as pessoas saibam da minha história, e de como eu vivi, pediu quase que implorando. Está bem, se é o que deseja. Zaingard/narrador. Então a Shizu me contou o que aconteceu com ela depois que ela foi invocada, mesmo de forma vaga. Ela contou como foi possuída por Ifrit logo após ser invocada e como matou sua amiga. A Shizu continuando a narrar. Eu continuei a servir ao Lorde Demônio como seu braço direito. Até que eu me encontrando com... Encontrando quem? Perguntei curioso.
Eu me encontrei com a heroína, falou com um leve brilho nos olhos. Heroína. Sim, a heroína. Houve uma batalha, e o Lorde Demônio abandonou seu castelo, enquanto me deixava para trás cuidando da sua retaguarda. Eu não sei se foi pela vontade do Espírito do Fogo, Efrit, ou se foi por minha vontade, não lembro ao certo, mas eu sei que eu avancei contra ela, mas ela me derrotou com extrema facilidade. Eu então penso, não sei se é a mesma heroína que selou Veldora, até porque, acho que ela derrotaria Shizu com um golpe. Ela então falou comigo, me perguntou o porquê de, falou comigo, me perguntou o porquê de eu estar ali, eu havia permanecido viva. Eu, mesmo sendo uma Majin, ela ainda assim escutou tudo que eu disse. E depois ela me falou, está tudo bem agora. Eu então havia recuperado meus sentimentos, a heroína havia me acolhido, e foi ela quem me deu essa máscara, falou olhando a mesma que estava em uma mesa ao lado de sua cama. Ela me disse que a máscara me ajudaria a ampliar a minha resistência à magia, enquanto ajudava a suprimir Ifrit, o espírito que estava em meu corpo, falou tentando pegar a máscara. Deixa eu pego, falei pegando a máscara e a entregando. Ela continuou a narrar. Ao viajar com ela, eu pude aprender tudo sobre o mundo, e também sobre a magia. E com o poder da máscara, pude até controlar um pouco do poder de Ifrit, usando-o para ajudar as pessoas e lutando. E foi assim que você ficou conhecida como a Dominadora das Chamas. Bem, foi um bom ataque o seu, foi bem massa. Falei tentando a animar. Eu estava muito animada de viajar com ela, mas... Ela me deixou para trás. Por quê? Eu não sei, por que será? Nós nos encontraremos novamente, ela falou. Eu decidi ficar mais forte, para proteger aqueles que estavam sofrendo. Eu me esforcei, por décadas a fio, não parece incrível? Com certeza. Com o passar do tempo, as pessoas me chamaram de heroína. Mas eu não era mais jovem, estava ficando cada vez mais difícil controlar o Ifrit. Caso eu vacilasse ele poderia se libertar. Quando eu pensei nisso, fiquei com medo de machucar alguém importante. Por isso eu me aposentei e me tornei uma instrutora. Uma instrutora? Sim, uma professora em uma escola. Espera, tem escolas nesse mundo? Sim, em um lugar chamado Reino de Ingrácia. Era uma escola com crianças de outro mundo. Deve ter bastante pessoas que estão lá vinda de outros mundos. Sim, foi uma delas quem me falou do seu monólogo. Meu nome é Yoshikage Kira, falamos ao mesmo tempo, enquanto dávamos uma risada. Ela então fala nostálgica. Aqueles dias foram muito divertidos, e tendo a lembrança de seus alunos ela fala. Eu gostava daqueles dias de paz e tranquilidade. Claro, eventualmente alguns alunos seguiram seus caminhos e me deixaram. Uma delas se tornou uma grande mestre. Grande mestre? É aquele que é responsável por supervisionar as guildas de todos os países. Isso parece incrível, falei impressionado. Sim, é incrível. Então eu pensei que não houvesse mais nada o que eu pudesse ensinar. E então por eu estar no fim da minha vida, ficou mais difícil suprimir o Ifrit. Porém eu ainda tinha algo que eu lembrei. Então eu decidi partir em uma jornada. E o que você lembrou? A minha busca pelo homem que me invocou. Você quer vingança? Não sei ao certo, mas tinha uma coisa que eu queria descobrir. Por isso eu. Então Shizu começava a ter memórias de seus companheiros de viagem e fala. Eles eram pessoas boas, embora propensas ao perigo. Concordo. Mas, admito que foi bem divertido enquanto durou, mas... Dragão-san, qual é seu nome? Bem, se você fala do meu atual, é Zyngard, mas se for o meu antigo, é Guilherme. Oh, é mesmo, você é um brasileiro, mas é um belo nome. Bem, meu nome é Shizu Izawa, fala dando um suspiro cansada. Shizu, você deve descansar. Guilherme-kun, eu gostaria de fazer um pedido, posso? Mas é claro, pode me pedir o que quiser. Ela então dá um suspiro e fala, por favor, me devore, igual como você fez com a maldição que estava em mim. Eu fico surpreso e falo, mas Shizu, ainda tem como te salvar, grande sábio use a habilidade cura instantânea nela. Resposta,
Usar a habilidade cura instantânea não surtirá efeito sobre o alvo, pois após a separação de Ifrit, suas magículas, corpo e alma entraram em processo de autodestruição. O colapso total será iminente. Eu então falo: não há nada que eu possa fazer. Resposta: infelizmente não. Droga, falei cerrando os punhos com raiva. Mas eu sinto um toque em minha cabeça e vejo que é Shizue que fala. Está tudo bem, você tentou, Guilherme-kun, mas não há outra solução. Ela então, suspirando com cansaço, fala: eu não gosto desse mundo, mas também não consigo odiá-lo, assim como aquele homem. Então, por isso, não quero ser absorvida por esse mundo. Por isso, você deixaria eu descansar dentro de você? Eu triste falo: está bem. Ela então sorri, enquanto tinha lágrimas em seus olhos. Então ela recolhe seu braço e então eu pergunto: qual é o nome desse homem? Leon Crauvel. Um dos lordes demônios mais poderosos. Entendi, e o que você queria descobrir com ele? Perguntei me aproximando da Shizue. Eu queria que ele reconhecesse que eu, essa humana, existiu, eu acho. E se aquelas crianças poderiam ser salvas e mandadas para seus devidos mundos. Eu coloco minha mão sobre a da Shizue e falo: está bem, eu Guilherme, não, eu, Zaingard Tempest, prometo que farei um certo Lorde Demônio Leon Crauvel ao ouvir seus desejos. Ela então fala sua última palavra: obrigado. Eu então vejo o corpo de Shizue envelhecer rapidamente, como se várias décadas se passassem em alguns instantes. E eu falo: Shizue, minha predestinada, descanse em paz dentro de mim. Grande sábio, deseja usar a habilidade única predador. Sim, mas faça com delicadeza, assim ela terá sonhos felizes que ela nunca pode terça-feira. Então eu lentamente me transformo em uma nuvem de ouro e começo a absorver a Shizue. Ponto de vista dos aventureiros. Caval. Ainda bem que conseguimos nos curar com aquelas poções milagrosas. Gido. Realmente, esse local é realmente muito impressionante. Eren. Eu espero que a Shizu-san esteja bem. Vamos indo até lá ver ela. Então após chegar na cabana, eles se encontram com Rigurt que diz trazer uma muda de roupas, porém ao abrir a cortina barra porta e Rigur fala: Zaingard-sama, eu posso entrar. Mas tanto ele como os outros se surpreendem com o que vem. Eles veem um garoto, por volta de seus 15 anos e por volta de 1,70 m de altura, com cabelos longos e espetados, em uma mescla de fios dourados e prateados, com uma pele branca, e com o corpo levemente musculoso, e que estava de costa. Então o Caval fala em choque: esse corpo é o Zaingard. Eu então me viro e olho para eles enquanto tinha lágrimas nos olhos. Salto de tempo enquanto eu colocava uma roupa que a Shizue usava. Ranga, que também havia aparecido, se juntou às pessoas ali presentes. E então o primeiro do grupo fala: eu entendo. Então, a Shizue faleceu, falou Canval triste após eu contar o que aconteceu com a Shizue. Então você é realmente o Zaingard? Perguntou o Gido, ainda surpreso com minha nova aparência. Mas é claro que sim, vocês ainda duvidam. Vocês acham que eu não reconheceria o meu mestre só por ele ter mudado de forma? Falaram ambos indignados. Eu faço um sinal e falo: fiquem calmos os dois, eles ainda estão em estado de choque, não peguem pesado com eles. E, sinceramente, nem eu estou bem com isso, então sejam compreensíveis, ok? Falei com um sorriso triste. Obrigado por sua compreensão, Zaingard, mas realmente, você mudou bastante, ainda que seja só em poucos detalhes. Você é um pouco parecido com a Shizu, então é difícil aceitar logo de cara. Eu entendo, mas sim, eu sou o Zaingard, então eu me transformo na minha forma original de dragão. Vendo que eu, além de estar maio, minhas escamas douradas estavam ainda mais reluzentes, junto de minha cabelo que cresceu em um misto de dourado e prata, surgiu um segundo par de chifres, e que eram prateados, e também os chifres antigos aumentaram, ficando um pouco maiores. Desde a base da nuca até o final de minha cauda, placas dorsais em azul sutilmente brilhante surgiam, com navalhas perfeitamente alinhadas. Minha feição se tornou mais humana, embora ainda tivesse características de um dragão como presas grandes, escamas no rosto e olhos azuis parecidos com de um gato. No meu peito havia uma espécie de luz vermelha, que emanava um brilho fraco onde ao entorno era adornado com belas escamas negras e o principal mudança
Minhas asas haviam crescido consideravelmente, sendo sua envergadura ficando 20 centímetros maior que minha altura, e aliás minhas asas tinham um traço negro, com pequenos pontos de amarelo e branco espalhas por toda a membrana, como estrelas, na ponta das asas. Havia pequenas porém reluzentes e afiadas lâminas prateadas. Eu então falo. Acreditam agora? Falei enquanto recolhia minhas asas. Isso é incrível, falou Gido vendo a mudança na minha aparência. Você devorou a Shizu-san? Assim como devorou o Ifrit? Perguntou a Eren triste. Eu fico cabisbaixo e falo. Sim, esse foi o último pedido dela, que eu a devorasse. Falei triste, sinto muito por não ter falado antes para vocês, afinal vocês eram os últimos companheiros dela. Bem, se era o pedido da Shizu-san, devemos respeitá-lo, falou Kanval ainda um pouco triste. Peço desculpas, Eren, sei que isso não foi a coisa certa a se fazer, falei com arrependimento. Não, está tudo bem, eu só estou triste por não ter podido me despedir dela. Eu então olho para o trio e falo. A Shizu-san me disse que foi muito divertido viajar com vocês, embora ela também disse que vocês atraíam problemas. Falei tentado melhorar o ambiente. Eren e Gido então encaram Kanval que fala. Por que estão me encarando desse jeito? Falou ele ficando comicamente bravo. Bem, sabe como é? Falou Eren em tom de provocação. Então os três começam a discutir qual deles que atrai problema e sobre acidentes que já aconteceram com eles. Enquanto tinha um sorriso e penso, que bom que eles estão animados, combina mais com eles. Timesky de um dia. Na manhã do próximo dia a morte da Shizue. Muito obrigado por sua ajuda, nós partiremos agora, falou Kanval. Vão voltar para o país de vocês? Perguntei curioso. Sim, nós temos que relatar o que aconteceu para o Grande Mestre sobre o que descobrimos e sobre a Shizu-san, confirmou Kanval. Mas não se preocupe, não falaremos nada de ruim sobre esse lugar, falou Kanval animado enquanto dava uma piscadinha. Nós falaremos de bem você também, Zangardi-san, falou Eren com um sorriso. Isso mesmo, e sempre que precisar da nossa ajuda é só chamar, falou Gido com um sorriso. Muito obrigado, farei isso, falei com meu sorriso mais animado. Eles então se entreolham e acenavam em Kanval. Nós temos uma última coisa para pedir. E qual seria? Perguntei. Poderia assumir sua forma humana novamente? Claro, disse indo para minha forma humana, estando com uma longa camiseta branca, e então eu falo. Então me digam, o que queriam? Então todos fazem uma reverência para mim e Kanval. Eren e Gido falam ao mesmo tempo. Obrigado, Shizu-san. Eu fico surpreso e Kanval fala. Eu prometo que vou me tornar um líder que não causará preocupações. Gido então fala. O tempo que passei me aventurando com você será o meu tesouro mais precioso por toda a minha vida. Então o Eren vai até mim e me abraça enquanto fala. Muito obrigado. Você foi como uma irmã mais velha que nunca tive, falou enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Então eu retribuo o abraço enquanto afagava sua cabeça, a consolando, enquanto me mantinha, com dificuldade, manter meu rosto calmo e gentil, e penso, fico feliz de que, perto do seu fim, a Shizue teve eles como companheiros. Eu então noto como os equipamentos deles estavam aos farapos de falo. Agora que eu notei, seus equipamentos estão uma porcaria, falei com um sorriso. E todos falam ao mesmo tempo. Mas que maldade. Falaram bravos comigo, me fazendo dar uma gargalhada, e então eu os levo para pegarem equipamentos novos. Nossa, isso é uma armadura de escamas que eu sempre desejei. Fala Kanval impressionado, ei, qual é a dessa túnica? Ela é tão leve, mas resistente, e ainda por cima bonita, falou Eren encantada com a mesma. Nós merecemos equipamentos assim de tão alta qualidade? Falou Gido observando seu manto. Então ele vê suas ombreiras e fala. É até reforçado com pelos de lobos gigantes, falou impressionado. Não há de quer, esses são os melhores trabalhos dos nossos artesãos. Kaijin então aparece e fala. Esse é nosso melhor trabalho. Não precisa elogiar tanto, é apenas um protótipo. Exato, e o que acharam? Falou Garm, é tudo questão de habilidade, falou Dort, Mid só assente resmungando. Kanval então fala surpreso. Espera, você disse Kaijin? O ferreiro mundial conhecido por suas habilidades.
E, Garm, Mirdidort, os 3 irmãos anões. Caval então o segura nas mãos de Kaijin e fala agradecendo. Eu manterei esses equipamentos como uma relíquia da minha família, muito obrigado, falou feliz. Eren abraça os 2 irmãos anões mais novo enquanto agradecia, e além do mais, tenho certeza que a Shizu iria querer que vocês ficassem protegidos. Falei com um sorriso, e Giro levanta Garm enquanto o abraçava, criando uma cena muito engraçada. Zaingard/narrador. Após caudarem uma confusão devido à sua alegria, aqueles 3 se despediram e partiram. Então eu fiz uma pequena homenagem a Shizue, fazendo uma pequena cruz e um amontoado de pedras que se assemelhavam a uma lápide, fazendo um túmulo, enquanto eu refletia sobre tudo o que aprendi com ela e aqueles aventureiros. Então eu olho para minha cidade e falo: não se preocupe Shizue-san, eu cumprirei a nossa promessa, eu juro. Zaingard/narrador. Foi então com isso, um homem que teve uma vida difícil, morreu esfaqueado, reencarnou como um dragão demoníaco, adquiriu as vontades de um dragão verdadeiro e de uma heroína, seria no futuro conhecido por começar a movimentar as engrenagens para uma nova era. Bem gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenha gostado. Esse episódio demorou mais porque eu estive viajando muito ultimamente, então não tenho conseguido escrever o roteiro. Agradeço pela paciência e peço que se inscrevam no canal, deixem o like e comentário para ajudar cada vez o canal, e principalmente não se esqueça de se inscrever nos canais da descrição. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e falou!